O consultório médico estava mergulhado em um silêncio profundo que incomodava Ricardo de uma maneira que ele não conseguia explicar. O cheiro de produtos de limpeza e álcool parecia muito mais forte do que o normal naquela tarde, impregnando o ar de uma forma que o deixava levemente enjoado. Sentado em uma cadeira de couro preto que rangia a cada pequeno movimento de seu corpo inquieto, ele tentava manter a calma, mas suas mãos estavam frias e visivelmente suadas. O médico especialista, um homem de meia idade com óculos fundos e uma expressão extremamente séria, olhava fixamente para os exames detalhados espalhados sobre a mesa de vidro reluzente. Ricardo tentou quebrar o gelo com um comentário bobo, uma brincadeira sem graça. O é dizendo que aquela dormência chata que sentia nos dois pés devia ser apenas o cansaço acumulado de tantas horas sentado na mesma posição no escritório. Ele queria acreditar na própria mentira desesperadamente. Queria que o médico desse uma risada leve, balançasse a cabeça e prescrevesse apenas alguns dias de descanso ou uma vitamina qualquer para recuperar suas energias. Mas o médico não riu. Ele suspirou pesado, ajeitou os óculos no rosto e virou o monitor do computador para que Ricardo pudesse ver as imagens. Apontou com uma caneta para as áreas escurecidas nos dedos e na sola do pé. O veredito veio de forma direta, seca e sem qualquer tipo de filtro. Aquilo não era cansaço e não ia passar com repouso. Era o início de uma necrose irreversível. O tecido estava morrendo porque o sangue, carregado de nutrientes e oxigênio, simplesmente não conseguia mais chegar até as extremidades. O médico explicou que o diabetes descontrolado tinha transformado Ricardo em um homem de vidro por dentro. O açúcar circulando em níveis altíssimos por anos agiu como milhares de minúsculos fragmentos cortantes, destruindo os vasos sanguíneos e os nervos periféricos. Agora, o corpo de Ricardo era frágil, quase quebradiço, e aquela dormência era o sinal final de que os nervos tinham desistido de lutar. Ricardo não disse nada. O choque foi tão profundo que as palavras ficaram presas na garganta. Ele olhou para as próprias mãos, que ainda pareciam fortes e capazes, mas agora as via de um jeito diferente. Por dentro, ele estava se quebrando em silêncio. Ele sentiu uma pontada de remorso ao pensar em todas as vezes que ignorou os avisos da esposa e os primeiros sinais claros de que algo estava errado com sua saúde. Ele lembrava das jantas tarde da noite, dos doces escondidos na gaveta do trabalho e daquela preguiça que sempre vencia a vontade de caminhar com seus filhos no parque. Tudo o que ele considerava um prazer inofensivo agora se mostrava como o preço amargo que ele teria que pagar por sua mobilidade física. O médico continuou, explicando que o excesso de glicose corrói o sistema nervoso central e periférico. Quando os nervos morrem, a pessoa perde a capacidade fundamental de sentir dor. Sem a dor para avisar sobre o perigo, Ricardo não percebeu quando pequenos cortes se transformaram em feridas profundas. Ou aquela ferida no calcanhar que ele tentava tratar em casa era uma porta aberta para uma infecção que agora ameaçava sua perna inteira. O prazer momentâneo de cada refeição errada agora se manifestava como o custo permanente de sua capacidade de andar. Havia uma justiça poética cruel nisso. Ricardo sempre se orgulhou de ser o provedor da família, mas esqueceu de cuidar do motor que movia tudo, seu próprio corpo. Agora, sentado naquele consultório frio, ele percebia que o tempo de ignorar o diagnóstico inicial de 10 anos atrás tinha acabado. O diabetes era um inimigo real, cobrando uma dívida que ele não sabia se poderia pagar. O silêncio era interrompido apenas pelo ar-condicionado e pelo batimento acelerado do coração. O especialista puxou um documento. Era o termo de consentimento para um procedimento invasivo. Explicou que precisariam fazer um desbridamento para remover o tecido morto e tentar salvar o que restava do pé. O médico estendeu a caneta, esperando a assinatura que dividiria a vida de Ricardo. Ele olhou para a caneta, sentindo um vazio no peito. A dúvida e o medo estavam em seu rosto. Ele se perguntava o quanto ainda conseguiria salvar e se existia tempo para consertar os erros de uma vida. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. 10 anos antes daquela tarde pesada no consultório médico, Ricardo se via como um homem
no auge da vida. Ele tinha acabado de receber um diagnóstico de pré-diabetes, mas para ele, aquilo era apenas uma conversa de médico para assustar paciente de rotina. Ele se sentia produtivo, trabalhava em um escritório barulhento e estressante, e acreditava que seu corpo aguentaria qualquer coisa. Naquela época, o cansaço que sentia ao fim do dia era acreditado apenas à carga de trabalho excessiva. Ele morava em um bairro de classe média e levava uma vida comum, marcada por jantares rápidos e ricos em carboidratos refinados. Quando chegava em casa, a esposa sempre insistia para que ele fosse caminhar um pouco no parque, mas Ricardo sempre tinha uma desculpa na ponta da língua. Ele dizia que estava exausto e que precisava apenas de um prato de comida e do sofá para relaxar. A rotina dele era um ciclo perigoso que ele se recusava a enxergar. No escritório, o estresse era constante e Ricardo buscava conforto em lanches rápidos, doces escondidos na gaveta e muito café com açúcar para aguentar as reuniões. Ele começou a notar que sentia uma sede estranha. É uma necessidade de beber água que parecia não ter fim. Ele justificava isso dizendo que o clima da cidade estava seco ou que o ar-condicionado da empresa o desidratava demais. Nas reuniões importantes, ele precisava sair várias vezes para ir ao banheiro. Seus colegas até brincavam com a situação, perguntando se ele estava bebendo água demais, e Ricardo ria junto, sem imaginar que seus rins estavam trabalhando dobrado para tentar expulsar o excesso de açúcar que inundava seu sangue. A dinâmica em casa também começou a mudar de forma sutil e dolorosa. A esposa de Ricardo se preocupava com a quantidade de refrigerante que ele consumia e com a total falta de ânimo para as atividades simples em família. Ele começou a se tornar um homem irritável, sempre com os nervos à flor da pele. Qualquer comentário sobre sua saúde era motivo para uma discussão boba. O que ele não entendia era que seu humor variava conforme os níveis de glicose subiam e desciam bruscamente em seu organismo. O cansaço crônico se tornou seu maior inimigo diário. Seus filhos vinham com a bola na mão, pedindo para brincar no quintal, correr ou apenas jogar conversa fora. E Ricardo sempre dava a mesma resposta desanimada. Papai está muito cansado hoje, quem sabe amanhã. Esse amanhã nunca chegava de verdade e ele perdia momentos preciosos que nunca voltariam. Tudo porque seu corpo estava lutando uma batalha interna que ele escolhia ignorar por pura teimosia. Outro sinal claro vinha de sua visão, que começava a dar sinais de desgaste. No final de cada dia de trabalho, as letras nos documentos e na tela do computador pareciam perder o foco e ficar borradas. Ele achava que era apenas vista cansada por causa da luz forte do monitor. À noite, dirigir se tornou um desafio maior, pois os faróis dos outros carros pareciam grandes borrões de luz espalhados pelo para-brisa. Em vez de procurar um especialista, Ricardo simplesmente comprou um par de óculos de grau genérico em uma farmácia de bairro, acreditando que o problema estava resolvido de forma simples. Ele não fazia ideia de que o açúcar estava danificando os minúsculos vasos sanguíneos dentro de seus olhos, um dano que não dói, mas que vai roubando a nitidez da vida aos poucos, sem que a pessoa perceba o perigo. O sinal mais perigoso de todos, porém, foi uma pequena ferida que surgiu no seu calcanhar direito. E ele provavelmente se machucou com um sapato apertado ou tropeçou em alguma ferramenta na garagem de casa. No início, parecia apenas um arranhão sem importância. Ricardo colocou um curativo simples e não pensou mais nisso por um tempo. Mas as semanas passaram e o machucado simplesmente não fechava. Ele trocava o curativo todos os dias, mas a ferida continuava lá, úmida e sem sinal de cicatrização. O mais estranho para ele era que não doía quase nada. Ricardo achava que isso era um bom sinal. Se não dói, não é grave, pensava ele, com uma tranquilidade falsa. A verdade era que ele não sentia dor, porque os nervos do seu pé já estavam sendo destruídos pela doença. A falta de sensibilidade era o grito de socorro de um corpo que estava perdendo a capacidade de se regenerar sozinho. Ele continuava andando normalmente, sem saber que aquela ferida ignorada era o começo de um pesadelo muito maior que estava por vir. Ricardo preferia o conforto da negação do que o esforço da mudança, acreditando que enquanto pudesse ignorar os sintomas, a doença não seria real. O ponto de ruptura não aconteceu de forma silenciosa ou com um aviso prévio. Foi em um domingo comum, enquanto Ricardo tentava se levantar do sofá para pegar um simples copo de água na cozinha. Ele sentiu uma tontura avassaladora.
algo diferente do cansaço que já conhecia. Havia um gosto metálico estranho em sua boca e sua respiração estava curta, como se estivesse correndo uma maratona parado. Antes que pudesse chamar pela esposa, o mundo girou e ele caiu pesadamente no chão da sala, bem na frente de seus filhos assustados. A última imagem que teve antes de apagar foi o rosto aterrorizado de sua mulher correndo em sua direção. Ele acordou, horas depois, em uma cama de hospital, cercado por bips constantes de aparelhos e um cheiro forte de antisséptico. O médico especialista estava lá, com a mesma expressão séria e fria de antes. O diagnóstico foi um choque de realidade. Ricardo tinha sofrido uma cetoacidose diabética grave. Seu sangue estava tão ácido que seu corpo começou a entrar em colapso. O médico explicou que, além da infecção no pé, seus rins agora operavam com apenas metade da capacidade original. O açúcar alto por anos funcionou como uma lixa, desgastando seus órgãos internos. A circulação em suas pernas estava por um fio e o risco de amputação ainda pairava sobre o quarto. Nas semanas seguintes, Ricardo passou por cirurgias e procedimentos dolorosos. O desbridamento no pé foi necessário para remover o tecido morto que a necrose tinha tomado. Ele não perdeu o membro inteiro, mas o dano mudou sua forma de caminhar para sempre. A recuperação foi lenta e marcada por um arrependimento que pesava mais que a dor física. Ele olhava para o teto branco do hospital e pensava em todas as vezes que ignorou os pedidos da esposa para se cuidar. A vitória de Ricardo não veio como uma cura mágica, mas na aceitação dolorosa de que sua vida antiga e negligente tinha morrido naquele desmaio. Ao receber alta, Ricardo voltou para casa como um homem transformado. A negação deu lugar a uma disciplina rígida e necessária. O processo de adaptação foi difícil e solitário em muitos momentos. Amélie teve que aprender a lidar com sequelas que seriam permanentes. Sua visão no olho direito estava seriamente comprometida, um borrão escuro que não sairia dali, fruto da retinopatia diabética ignorada. Agora, cada passo exigia cuidado extremo e o auxílio ocasional de uma bengala, pois a sensibilidade nos pés nunca retornou totalmente. Ele precisou aceitar que seria pelo resto da vida um homem que carrega as marcas de suas próprias escolhas passadas. A rotina dentro de casa mudou totalmente para todos. Na cozinha, o cenário era outro. Não havia mais pacotes de bolachas escondidos ou jarras de sucos açucarados sobre a mesa. Ricardo agora passava as manhãs pesando cada grama de alimento em uma balança digital. Ele aprendeu a contar carboidratos com a precisão de um matemático. O ritual de aplicar a insulina tornou-se uma parte sagrada e vital do seu dia. Ele olhava para a agulha não com medo, mas com o respeito de quem sabe que aquilo o mantém vivo. A esposa agora era sua maior aliada, caminhando ao seu lado em passos lentos pelo bairro todos os dias. No final de uma tarde calma, Ricardo sentou-se na varanda para observar o pôr do sol. Mesmo com a visão embaçada e a dificuldade de enxergar as cores do horizonte, ele sentia uma paz nova. Ele não era mais o homem negligente de 10 anos atrás, mas alguém que finalmente respeitava a própria existência e o próprio corpo. Ele entendia que o diabetes o tinha reconstruído através da perda e da dor. Cada restrição alimentar era um lembrete diário de que a vida é um presente frágil. Ele respirou fundo, sentindo o vento no rosto e valorizando cada segundo. O diabetes é um mestre cruel que ensina o valor da saúde através do preço amargo de cada pedaço que ele rouba de você.